Nosso papo hoje é com o arquiteto Denis Joelsons. A gente vai conversar sobre prêmios na arquitetura, pesquisa e muito mais. Este episódio tem o apoio da Embaixada do Brasil em Lima e faz parte de uma série especial de conversas do Betoneira Podcast com jovens arquitetos latino-americanos. Denis, bem-vindo ao Betoneira. Seja super bem-vindo, querido. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Obrigado gente. a você, André e Marcelo, muito obrigado. Prazerzão. Um prazerzão estar aqui com vocês. Denis, primeira pergunta. Nessa série de episódios que a gente está fazendo aqui, que tem o patrocínio da Embaixada Brasileira em Lima, no Peru, a gente faz sempre uma pergunta recorrente para todos os convidados, né? Conta pra gente o que te levou a fazer arquitetura, a faculdade de arquitetura, e por que você decidiu se tornar arquiteto? Essa já é Bom, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, nem do que era arquitetura. Você sabe que isso também é uma resposta recorrente. Né? Imagino que sim. Todo mundo... Eu não tenho nenhum arquiteto na família e tal. Sei. Acho que comentaram, eu gostava de desenhar um pouco, mas também não desenhava super bem. E eu vi que tinha um monte de... Eu queria ser músico antes de eu fazer arquitetura. Legal, mas eu não isso, tinha, assim, talento, nem muita vontade de estudar música para valer, assim. E tinha um monte de músico que eu gostava que tinha feito arquitetura, assim. Tinha Rigo Barnabé, Chico Buarque, enfim, Tom Jobim, acho que estudou um monte de gente. E eu achei que o curso era legal. Então, ouvindo essas coisas, tinha um pouco os meus interesses. Sim. E já rolava aquele papo, porque o cara se forma arquiteto, pode ser qualquer coisa. Acontece que eu entrei no curso e comecei a gostar de arquitetura, me interessar muito de arquitetura, porque eu não sabia do que se tratava antes, mas comecei a me interessar, essa disciplina que atravessa várias outras, né? Sim. Então, comecei a achar coisa legal, assim, tinha algo de manualidade também, e foi uma coisa que me despertou interesse, assim, e vontade de estudar, coisa que eu não tinha antes mesmo, assim. E foi um pouco por aí. Vou tentar não me alongar muito. Não, você pode... Tem coisas mais... conta um pouquinho mais, como é que... Mas é isso. E depois, em retrospectiva, você fica pensando, né, um pouco, o que eu via de arquitetura, sem ter contato, sem saber direito o que era. E eu lembrei, inclusive, eu estava contando eu fui visitar, antes de abrir a Bienal Obra lá com o pessoal. Sim. Tava contando pra eles que uma vez eu tinha ido naquele prédio da Bienal com uma excursão da escola, né? Tá. E aquelas rampas sempre ficavam abertas, né? Sim. Eu sempre fui meio distraído. E uma hora a gente subiu e eu tava, sei lá, com a cabeça eu virei pra trás, não sabia se a gente tinha subido, não sabia pra onde a turma tinha ido, tinha me perdido, você viu o prédio de fora. Tava meio perdido, mas eu acho que foi uma primeira, se a gente pode dizer, uma espécie de emoção arquitetônica. Sim. Você vê uns passos e ficou meio tomado por aquilo. Me perdi ali e eu lembro dessa coisa de você sair do prédio, olhar ele de fora, não lembrava de que andar que eu tinha vindo, assim. Então, comecei a lembrar de coisas assim, que eu achei que foram interessantes. Eu cresci num prédio no Bexiga, é um condomínio que chama Praça dos Franceses, são uns prédios enormes da Maria Bardelli. Da Maria Bardelli, que tem a fonte no meio. Eu achava aquela praça o máximo, então a gente ficava brincando, toda branca. Bardelli e esse Fred, exatamente. Aqueles globos de luz, assim. Então, a gente fazia mapas, né? Fazia caça ao tesouro, umas brincadeiras de criança. Assim, na praça, no espaço comum do prédio. Então, acho que tinha interesse por espaço que eu não sabia muito bem identificar, posicionar. Tava ali criando um repertório inconsciente, assim. Talvez, né? Mas depois eu sempre achei legal essa coisa de... Puta, aqui tem um clima diferente, um clima estranho, uma coisa esquisita, de onde vem, né? O que é. E que faculdade que você fez? Eu fiz Escola da Cidade. Você fez Escola da Cidade. Isso, legal. Exatamente. Você foi ao ponto. Mas foi muito engraçado, porque eu acabei não fazendo cursinho, né? Eu entrei na escola, queria fazer fauna, experimenta ver. E vestibular já era uma coisa para seduzir o aluno, assim. Então vinha o Ciro Álvaro, os caras mostrando Corbusier e tal coisa. Era pra te vender o curso, tá? E eu super comprei, falei, nossa, que máximo, que legal, tudo tal. No centro da cidade. No centro da cidade, todo aquele papo. E estava começando a faculdade, quando eu entrei não tinha nenhuma turma formada. Que ano que você entrou? Eu entrei em 2006. 2006. A faculdade começou em 2002. Começou em 2002.
Eu sou da quarta ou quinta turma? Não, quarta turma. Ou da quinta, não lembro agora, mas não tinha ninguém formado. E vários dos andares ainda estavam com a cara do apartamento do prédio do Bratic, com as lareiras antigas. Acho que até hoje tem alguma coisa. Mas não estava inteiro ocupado, assim. Sim. Então foi super legal, assim, foi interessante essa entrada, assim, sem saber nada de arquitetura, aí, enfim, contato com os colegas. Acho que a experiência também é um pouco parecida a todo mundo que entra na faculdade, né? Sim. Vindo do colégio. Mas tinha uma turma que já sabia o que era arquitetura, né, lá. Sempre. Filhos de arquitetos, Sim. uma turma que já sabia tudo, nomes e tal. Às vezes é bom às vezes entrar assim. Tipo, assistir um filme sem ter listo Entrar desarmado, né? assim. É. A gente pula um pouquinho, faz um salto temporal aí para daí te perguntar outra coisa que é formado, produzindo, dos projetos que você fez até agora, qual deles você considera que apresenta melhor a sua visão e seus valores como arquiteto? O próximo, né? Tô brincando um pouco marqueteiro, assim. Você sabe que essa pergunta também é recorrente, essa resposta também é recorrente. Olha, eu sempre quis fazer arquitetura pública, desde a faculdade. E trabalhar na escala da cidade, lidar com coisas assim. Somos formados para trabalhar numa espécie de estado de bem-estar social, né? Que nenhum de nós trabalhou, aí não existe. Mas, feita essa ressalva, assim, das obras construídas, a Casa dos Terraços Circulares, acho que é uma obra que, poxa, expressa bem diversos meus interesses e curiosidades na profissão, no desenho, tudo isso. E em projeto tem outros, tem a Casa de Orama, que não foi construída ainda. A Casa de Orama é lindíssima. E a primeira casa que eu fiz foi a minha primeira obra, a Casa da Main Costa. Então, enfim, eu vou ficar com a última construída, que é dos Terraços Circulares, mas eu gosto do passeio e adoraria ter outras coisas que também um horizonte maior do que só as casas, mas estou bem satisfeito em poder fazê-las também. Bom. Não, e você estava falando que tem coisas que te interessam nessa pesquisa da casa. E pedi para você contar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, agora eu vou me alongar. Mas essa primeira casa que eu fiz foi muita sorte, assim, ter acesso. Eu fiz com a minha companheira na época, que era a Gabriela Baraúna. Era para os pais dela a casa, era uma casa de veraneio em São Francisco Xavier. Estava na faculdade ainda e eles não iam chamar arquiteto, assim. Eu falei assim, bom, já que vocês estão aí, se quiserem fazer, façam, o nosso orçamento é curto, é isso aí. E eu lembro que eu desenhei primeiro uma casa, assim, moderna, bem, assim, racional, um cubinho, mas que não tinha nada a ver com o lugar. Meio autônomo, né, funcionava. E acho que na época eu estava trabalhando com Barossi, eu comecei a pensar um pouco que tinha que ter a ver, né? Tinha que ser site específica, arquitetura, assim, uma arquitetura, um objeto. Pode pousar em qualquer lugar. lugar. Não é design, não é objeto. Que é uma mercadoria que você pode. Então, eu acho que boa parte do que eu tento, do que eu busco fazer, é fazer uma arquitetura que está inscrita naquela condição e que perde o sentido se aplicada fora daquele contexto ou deslocada disso. Então, desses aspectos que me interessam, um é essa relação com a paisagem, com a macropaisagem, entender a luz do lugar, né? As questões construtivas, então uma construção que expressa o jeito que ela foi feita, pensada. Eu gosto de trabalhar com materiais leves, também não só, quer dizer, nessas casas sim, mas e eu acho que tem coisas a ver, né? As casas têm um parentesco, assim, acho que sim, uma linha. Dá para ver, tem uma linha, assim. Então, eu acho que tem um pouco dessa implantação que tem a ver com a geografia, esses assuntos que eu estou chamando, assim. E do que eu estava falando de essa vontade de fazer espaço público, quando eu estava começando esse projeto, eu visitei aquela Praça Horácio Sabino, da Rosa Clias, e tem uma escola linear bonitona, e a praça com os terraços. Puta, isso aqui, a casa tá lá, um pavilhão, e as praças embaixo, descendo ali, meio montante. Assim. Então, é um pouco essa ideia de pensar a casa como um ensaio de possibilidades espaciais também, para
para outros usos. Enfim, a arquitetura também não se restringe a programa tanto assim, né? Falando um pouquinho ainda da Casa dos Terraços Circulares, você ganhou o prêmio APCA em 2022 com ela, né? Como é que, conta um pouquinho como que foi isso, o que impactou na tua carreira e para você ganhar o prêmio APCA foi revelação de arquitetura, né? Exatamente. E depois, o que acontece depois desse prêmio? Foi uma felicidade muito grande, né? Um prêmio que a gente não se inscreve, você não aplica, ele é dado pelo júri. O prêmio foi dado pela produção do ano de 22, mas foi no ano passado que aconteceu a premiação mesmo, que eu de fato recebi. Nossa, é muito importante como arquiteto jovem, assim, como você receber um prêmio, porque te ajuda, né? Esses prêmios em retrospectiva, o cara tem 80 anos, ganha um prêmio pela carreira, fala assim, não, legal, você leva lá o troféu, mas assim, você conseguir os clientes, se inserir, então, acho que dá uma visibilidade que é super importante pra gente, e as oportunidades são raras, suadas, né? Então, acho que é uma coisa que... Pô, uma chancela dessa é muito boa e nos ajuda a se posicionar, a justificar, enfim. Com o prêmio você nota um ponto, tipo, uma mudança de procura ou de como a sua arquitetura chega em outros lugares? Eu não consigo localizar tanto assim, porque pode ser que sim, não sei, mas depois tiveram algumas publicações da casa, né? Sim. Ela foi fotografada, tiveram as publicações. Então, eu tenho sido mais procurado, eu não sei de onde vem a procura. Eu imagino que mais pelas publicações do que é um prêmio talvez muito visto pela categoria, né? É nichado. Também. Sim. Como? É nichado. Nichado, muito nichado, Mas acaba reverberando em outros... Mas eu acho que como é um prêmio também que tem muitas... ele tem muitos campos, né? As artes, a música, teatro, a literatura. Acho que ele abrange também, quando as pessoas vêm ver a lista dos premiados, a lista dos arquitetos está lá também, e acho que chega em outros campos também, né? Super bom, esperamos que sim. Sim, Não, eu acho que teve para mim um impacto super grande, foi, enfim, o prêmio mais importante, né, que eu já recebi. E pô, é uma felicidade depois de todo o esforço que nós sabemos que é materializar um projeto, né, depois de todo esse tempo e a dedicação é super compensador, é muito legal poder dividir com os outros, assim, e saber que a casa foi tão bem recebida, assim, também. E reverberou no escritório, outros projetos, além de casa, rolou alguma coisa? Rolou. Outra escala? Rolou, olha, eu fiz uma peixaria, que eu não sei se vai no mercado de Pinheiros. Sim. Que foi super legal. Teve ateliê de arte, tiveram 2 ateliês de artistas plásticos. Olha aí. Fiz o ateliê da Leda Catunda, fiz o ateliê da Roberta Schioppa. Teve bastante coisa até. Tô tentando pontuar agora. Tiveram uns apartamentos também. E casas, foram umas 3 casas que vieram depois. Nenhuma está em obra ainda, espero que Vão Sim. decolar. Pessoal, os ouvintes ajudem a pressionar os clientes. A nossa profissão, a gente Queremos tem que ter ver paciência. as obras executadas. Paciência é o que molda a nossa profissão. Porque as coisas demoram para ser feito, demoram para construir. Tudo tem tempo muito grande. Exatamente. E tem alguns concursos, né, desses concursos públicos que eu participava mais antes, assim. Tentei fazer esse do Senac também. Então, às vezes, a gente dá uma ensaiada em outras escalas. Mas eu não tenho essa equipe que esses grandes escritórios têm para você estar cuidando dos projetos que estão em andamento e preparando desenhos para a obra, e você consegue separar toda uma turma para se dedicar a um concurso. Então, ficou uma coisa mais difícil de participar recentemente. Mas acho que foram essas coisas, assim. Tem muita coisa de iluminação que eu tenho feito. E isso é muito legal também, de você contar você um faz pouco do... projeto de luminotécnica para outros arquitetos, né? Faço. Conta um pouquinho de como é que rolou isso. Foi muito interessante isso, porque eu acho que eu acabei entrando um pouco de gaiato nesse campo, assim. Mas eu desenhei em 2012 uma luminária, que eu chamei de luminária uma polegada,
Que era uma luminária feita com componentes de loja de material de construção. Tá. E são as réguas de alumínio de 1 por 2 polegadas, as cantoneiras de 1 polegada. E aí eu ficava com uma coisa assim, tinha uma coisa meio de aluno que queria me desafiar. Eu falava assim, os caras fazem tudo com coisa da Reca, da Ita, não sei o que lá. Eu vou fazer dane isso aí. Aí falei, fiz essa luminária. E aí primeiro fiz uma peça de parede, falei, putz, eu descobri que uma lâmpada, que tinha a lâmpada T5, que a lâmpada e a presilha dava uma distância de centro, se eu usasse a lâmpada como pivô, que dava o centro perfeito dessa cantoneira de 1 polegada. Era uma coincidência industrial. Assim, eu fiz essa luminária e mandei para aquele prêmio do Museu da Casa Brasileira de Design. Sim, prêmio de design. Não sei se existe ainda. Aí ganhei uma menção honrosa e aí fui falar com o pessoal do júri e parece que o cara que defendeu o projeto mesmo era o Ricardo Heder, da Reca. Da Reca. Que eu adoro, que é demais. E depois, e alguns amigos, colegas também da minha idade chamaram para me ajuda a fazer a iluminação de tal coisa. Sim. Não sabia direito, mas fiz meio na louca. E um pouco tempo depois, talvez tenha sido lá para 2015, teve um Sesc, unidade temporária do Sesc Campo Limpo, Tá. que rolou um chamamento, eu me candidatei e eu fiz esse trabalho com o Ricardo Heder e com a Juliana Pongitor. Olha, que que são massa. excelentes do meu técnico. Super. E aí comecei a aprender para valer com eles, né? Então nós fizemos essa unidade do Sesc Campo Limpo temporária, fizemos a permanente, eles me convidaram para integrar a equipe deles, fizemos o Museu de Ipiranga Sim, o Museu Nacional. e o Museu do STF em Brasília também. Então foi uma baita escola assim, de iluminação, mas também como arquiteto você poder participar desses projetos de outra escala, entender a complexidade, a quantidade de complementares. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer iluminação, é estar muito em contato com a produção de outros arquitetos e colaborar com eles por esse lado também. Sim. Que te coloca, tem gente que aborda por um lado completamente diferente do seu, né? Então eu gosto muito de trabalhar com escritórios diferentes, fazendo iluminação e ver como cada um lida com projetos de diversas maneiras. Assim. legal. Isso é muito curioso, né? Porque você é um arquiteto que faz projetos autorais. E você, ao mesmo tempo, tem esse desejo de compartilhar com outros escritórios o projeto deles, colocando a questão da luz, que eu acho que cria outros espaços. É um tema super importante para a arquitetura. Exatamente, é fantástico. E é legal isso, é um despojamento da tua parte de querer fazer essa porque assim, eu vejo, eu sinto isso, a gente sempre fez concurso e sempre chamava outras pessoas para participarem dentro do escritório, que às vezes não arquitetos até, filósofos, um monte de gente. Mas assim, a gente não é um pouco atônico, as pessoas, o arquiteto, hoje não tanto, hoje é muito mais essa coisa do coletivo, das pessoas se juntarem para produzir arquitetura, é muito mais comum. Mas teve uma época que isso não era tão comum, o arquiteto era um ser mais solitário, mais compenetrado lá nas suas criações, né? Eu acho muito legal isso. Não, é porque é uma forma também disso, de se... como é que fala? Se alimentar de outras referências, de tal, né? Acho que para mim a fotografia surgiu um pouco nesse lugar de trocar com outros arquitetos. Você faz com a luminotécnica, né? Muito legal. É verdade. E acho outra coisa bonita também é você ir para o luminotécnico através do design. Porque nesse momento você desenha a lâmpada, a luminária, e que você também tem uma pesquisa com design que é muito interessante, muito bonita, assim, Eu queria que você contasse um pouquinho disso. Que legal. Também. Nossa, quantas perguntas, né? Muitas coisas. É muito legal, muito legal. Conversa. Pois é, então, é interessante isso, você também tem esse diálogo com a fotografia, né? E a gente está falando de luz, né, meu? Mundo visível é luz refletida. Sim. Né? Tudo que vem no sentido da visão é luz refletida. E veio por esse caminho do design, um design onde o objeto meio some, né? Não tem muita cara. Mas pensando nisso também, que, enfim, sobretudo recém-formado, todo mundo quer uns pitacos, ninguém tem grana para fazer nada, as coisas são caras de arquitetura. Meu, eu acho que o dinheiro mais bem gasto, assim, você quer mudar um espaço, acerta a luz. Acerta a luz. Sei pintura, descascar, meu, acerta a luz, você mudou a cara do espaço. Mudou a cara do espaço. Então eu achava que era o melhor custo-benefício. Não é que é barato a iluminação, mas é que assim, tem que fazer uma coisa, pum, e muda o espaço, muda a nossa percepção do espaço, né? Então, poxa, foi um pouco por aí e
E é muito legal, eu gosto bastante de ter essa chance, de ter essa interlocução como você tem com a fotografia também. E, poxa, essa coisa do design é legal porque tem um outro tempo também, né? Do que a arquitetura, como Coisas a gente estava que são falando. mais... Uma coisa muito longa, é difícil você ver se materializar, né? Mas eu nunca... Enfim, já me propus, na verdade, eu desenhei umas coisas assim. Mas então eu estava tentando fazer coisas onde eu falava assim, putz, será que eu tenho alguma contribuição para dar aqui? Assim, não tinha só fazer uma luminária barata aqui. E aí veio um pouco essa coisa dessa linha de estantes, de uma linha de estantes modulares que eu tenho, chama Vinco, que é super inspirada na Vitsoi, que é uma marca... É um designer alemão, acho que a marca é inglesa, eu não lembro agora, ele antes produzia na Alemanha, mas não tinha nada disso aqui, assim, um sistema assim, coisa, eu falei, pô, aí tem uma entrada, assim, sabe? E é muito legal esse estante. E via, pô, as pessoas estão morando cada vez mais de aluguel, aí você não quer pagar uma marcenaria aqui, você quer dar uma bacana, fazer um negócio. Então eu falei, e a minha situação era exatamente essa quando eu comecei. Eu comecei fazendo pra minha casa. Então, e aí é legal, porque você começa a se envolver com os processos construtivos, né? Do que é a indústria, do aço, a chaparia, as dobras, estamparia. Então é uma coisa que... E também tinha esse tempo, eu tinha muito pouco cliente. Então, tinha esse tempo, eu ia lá visitar tudo que é fábrica, ficava conversando com os caras, descobri se era serralheria, mas não, que processo que era, não é serralheria. Então, essas coisas. Eu comecei fazendo essas luminárias. Sim. E descobrindo que eu não precisava ir na loja de material de construção, que tinha um cara lá na Casa Verde que vendia os perfis, era melhor, mas cortava direitinho pra mim. Então, e é uma coisa que a gente leva pro detalhamento de arquitetura, né? Uma coisa meio mão na massa, assim, que tem essa velocidade do você ver o objeto pronto, assim. Sim. Então, é um prazer poder fazer essas coisas, assim. A Ana Mello fez a reforma da casa da mãe dela, minha sogra, e ela colocou essa prateleira, a gente foi ver a montagem, é muito legal. É muito legal, bem né? bacana, e ela realmente ela é protagonista numa sala, né? Ela aparece, e é bem legal. É engraçado, né? Eu tentei fazer ela mais fininha possível, assim, ela aparece, mas ela aparece super, e os livros aparecem muito, o conteúdo que você deixa ela... Sim. Pois fora a versatilidade dela, você poder usar para disco, para armazenar coisa, pra você mudar quando você muda de casa, você poder levar aquilo. Pois eu fiz em casa cozinha, escritório, sala, tudo. Fala assim, parece um showroom. Mas é por aí, né? Mas é por aí. E é legal, assim, eu gosto dessa coisa. E também comecei a fazer peças com a fábrica que produz, comecei a fazer luminárias e outras coisas. Às vezes coisas específicas, pontuais, para você falar assim, vou dobrar umas chapas aqui, vai dar certo, assim. Então acho que sempre que a gente pode se aproximar de uma técnica, um processo, de uma técnica, assim, é legal. Pois é que sim. E também eu acho que o desenho precisa do tempo, né? Sei lá, eu estou fazendo agora há uns 7 anos e o desenho vai mudando, você vai aperfeiçoando, né? Também acho que tem uma coisa nossa de arquiteto também, de tentar desenhar tudo que eu não acho que é muito positivo. Você vai inventar uma maçaneta, você fala assim, cara, os caras fazem umas maçanetas maravilhosas, né? O mercado, a coisa tá meio evoluindo, assim. Então, comecei a fazer, eu vi essas, enfim... Vou fazer inimigos agora, mas estantes de arquitetos estão uns bifes de aço de 3 milímetros, de 4 milímetros, assim, porque fica reto, você fala assim, desperdício de material, uma coisa assim, poder assim, usar com a dobra. As dobras estruturam a coisa, tudo. Então, é um pouco daí também. E é muito interessante, né, você fazer a arquitetura, por exemplo, numa casa. Você faz o projeto da casa e você faz os objetos da casa. Isso é básico da tradição do arquiteto moderno, da Bauhaus, de tudo isso, de você ter uma integração completa, né? Então acho que é muito bacana esse teu pique de... É super interessante, é engraçado, porque essa é uma visão que vai para aquela linha da obra de arte total, né? Que você faz tudo. E o arquiteto que eu estudei, o Loos, vai completamente contra isso, assim, né? Então buscava usar coisas a cadeira tonê, as coisas do cotidiano. Então sim, também, mas eu tento desenhar coisas que eu acho que não tem legal no mercado ainda, assim. Então indicar, assim, e que o cliente escolha também, que tem a cara dele, né? Tudo, porque senão também você
você monta a casa que você acha que é ideal e o cara parece que tá num olha, cenário, né? entra ali, O cara chega, né? Uma piada assim, tá com desenho a roupa dos clientes, combinar com a sala e o tudo. relógio. O Lúcio sempre fazia essas piadas, né? Que o cara tocava a campainha, era um trecho de uma sinfonia do Beethoven. Não sei o que lá. Aí você fala assim, meu... Enfim, acho que tem uma fantasia de controle Uma coisa meio Jactati, que eu tento fugir, assim, também. E um pouco tem um tabu, assim, até meio de indicar estante para clientes. Assim, às vezes, todas as vezes que compraram, eles me pediram, assim, porque eu falei assim, parece venda casada, né? Você faz aqui, já... Então, já faz a estante, já. Então eu não indicava muito, mas o pessoal tem me pedido e aí para mim é ótimo, né? Eu gosto, já tá tudo pronto, vamos fazer. Mas ninguém é obrigado. Não tá no script. Denis, você transita, então, por projetos residenciais, pelo design, por artes visuais e por pesquisa. E pelo luminotécnico e por pesquisa. Como você falou agora do Adolf Loos. Em 2019, você lançou pela editora Ana Blume o livro Arquitetura e Luto na obra de Adolf Loos. O livro é ensaístico e nele você... temos o livro aqui. Temos um livrinho. A gente traz. Fazer um jabá aqui. O livro é ensaístico e nele você visita o pensamento desse arquiteto e escritor polêmico do começo do século XX. Você está planejando... Primeiro vou pedir para você contar um pouquinho da pesquisa e também daí te perguntar se você tem planos de novas pesquisas dessa natureza também ou a partir de figuras históricas que merecem outro destaque assim também. Tem várias, hein? Legal. Pois é, então, eu entrei em 2015 no mestrado da FAUSP e eu não sabia exatamente o que eu queria pesquisar, mas um pouco, enfim, diversas questões de arquitetura que a gente até já conversou em outras ocasiões, né, arquitetos que a gente gosta, como o Cisa, o Aldo Rossi. E aí tem uma estrutura um pouco da pesquisa acadêmica que eles te pedem para você focar e falar, vamos direcionar a sua pesquisa, você quer falar de lé concreto, sei que lá, vamos... E o Loos, eu achei que era essa figura polêmica, contraditória, mas que tá bem nessa crise da virada do século e que eu acho que a gente está vivendo um momento meio engraçado, um século puxa o outro, né? A gente está vendo uma espécie de crise de confusão sobre talvez o próprio espectro da profissão e de coisas assim. Então acho que o momento que está discutido no Loos reverberava muito no nosso momento, reverbera muito. E foi um cara que através dele foi uma figura que me permitiu estudar e discutir diversas coisas. E era um arquiteto, para mim, difícil de entender também, né? A gente é educado numa tradição muito diferente, espacial e de produção. E eu tive a oportunidade, antes de pensar na pesquisa e tudo isso, de visitar uma casa dele em Praga. Uma viagem, estava a passeio e vi a casa, não planejei também. É uma fundação, e aí... Jogamos aquele chaveco que tinha vindo só para visitar a casa. Eu vim especialmente. Tava meio fechando, E consegui visitar a casa Miller. Um espaço extraordinário, super incrível. E que você não consegue entender de onde ele partiu, como é que ele chegou naquilo. Eu acho que acontece uma coisa parecida com Barragan, com Cisa, né? Umas coisas você fala assim, de onde que vem isso aqui? Esse tipo de espaço. Então isso foi muito intrigante para mim, porque eu me sentia completamente desprovido das ferramentas que geraram aquilo, que eu achava muito interessante. Então, enfim, com todas essas questões, me pareceu uma figura para estudar. O Loos, além de arquiteto, era um escritor, né? um polemista da época. Pareceu um cara interessante para isso. E de pesquisas recentes, eu estou um pouco distante da pesquisa agora acadêmica, dos textos, mas tem uma coisa que tem me inquietado bastante, que tem a ver com a produção também, que é o tema das cozinhas. Que, enfim, teve com a estante e tudo, mas eu sempre acho que numa casa o núcleo diversas cozinhas, é um núcleo primeiro de gasto do cliente, de infraestrutura, de dinheiro, um núcleo de, enfim, social da casa, de produção. Então, eu acho que muita coisa, eu adoro comer também, então você vai cruzando seus interesses assim, e você conta a história, né, do país através da história das cozinhas, né? Desde escravidão, a cozinha como departamento de serviço, heranças disso, a cozinha fora da casa, a cozinha aí tem a cozinha gourmet, a outra cozinha, eu falei, é um baita do tema. Isso falando da casa, mas assim, se a gente pensar na cozinha no tema da cidade, a cozinha, a dark kitchen, a produção de alimentos, como a coisa circula na cidade, como
esses entregadores estão mudando o espaço urbano onde eles param, onde eles comem. Então eu falei, queria fazer uma baita de uma pesquisa sobre cozinhas, inspirado também num cara, é um outro cara que eu adoro, que chama Otto Weicher, que é um designer gráfico, que tem um livro que chama Cozinhas para Cozinhar, Cozinhas para... uma coisa assim, só tem tradução em alemão e em espanhol, que foi que eu consegui pegar. E é muito legal, porque ele foi chamado pela Butthaupt, que é uma marca de cozinha Na alemã, super chique, assim, para redesenhar o logotipo. Ele já era metidão, tinha feito a Olimpíada de Munique, não sei o quê. Ele falou assim, eu não posso fazer porque o produto de vocês é ultrapassado, não posso fazer a marca, então se vocês quiserem, vocês me pagam uma pesquisa. E eu faço a cozinha. Para ver o que é a cozinha hoje. Quero 2 anos de pesquisa. E aí a gente pensa a marca junto com os produtos. E os caras pagaram. Os caras peitaram. Bancaram. E essa pesquisa virou esse livro, que é muito legal, porque ele fala um pouco da história, fala dos restaurantes, da história, como surgiu essa ideia de restaurante, porque também isso é engraçado quando você começa a estudar, né? A gente acha que está tudo dado, uma coisa assim, vai uma coisa puxando a outra. De acordo com ele, vem um pouco com a Revolução Francesa, né? As pessoas, existia restaurante na cidade, era um pouco uma hospedaria, um hotel, as pessoas comiam em casa, tinha acho que alguma coisa de refeitório, mas assim, não era um programa, essa coisa de comer fora. Com a Revolução, aquele bando de cozinheiros da corte, eles ficaram desempregados e começaram a adaptar essa cozinha que era muito sofisticada, que não dava para servir, e começou uma tradição de restaurante. Então você fala, cara, olha que legal. E aí ele discute o tema da ilha na cozinha, várias coisas, e aí começa a falar dessas coisas de ergonomia de design que eu adoro também. Sim. Eu falei, putz, se eu pudesse fazer uma pesquisa, acho que seria uma ligada às cozinhas, estudar o tipo de comida, o tipo de alimento, o tipo de sociabilidade, porque a cozinha de Frankfurt, isso é legal que você falou, porque uma coisa pensada... da Greta, que ficou conhecida só pela cozinha, era uma puta arquiteta, né? Uma puta arquiteta. No fim, só falo da Mas cozinha. A cozinha é feita de uma maneira super eficiente para uma pessoa cozinhar sozinha e chegar lá com a bandeja lá e serve o marido, vocês estão esperando na mesa e fala assim, uma cozinha antissocial quase, né? Um espaço mínimo para uma pessoa preparar sozinha. Então, e o Eicher defende então uma cozinha que seja uma cozinha para o convívio também. Cozinha não é só uma coisa, esse aspecto funcional muito estrito. Sim. Então, quantos debates a gente pode ter em volta da cozinha, né? E com arquitetura, com sociedade, com comida, que eu acho sensacional. Quer debates melhores que não gosta de comida? Que o cara planta um negócio e falei, eu tenho essa fantasia de estudar isso, de juntar uma turma, achar as pessoas para organizar um curso. Eu falei, é uma vontade que eu tenho de pesquisa. Eu vi um filme uma vez na Mostra de Cinema de São Paulo, que é sensacional. Eu vou até tentar ver se eu resgato o nome, passo para você. Que era uma discussão da Suécia com a Finlândia, que eram parceiros na guerra, parceiros não, que era, um deles, acho que a Suécia ficou de fora, a Finlândia se ferrou, foi invadida, e eles tinham um antagonismo. E acho que uma empresa sueca foi fazer um trabalho de medir cozinhas, de tentar desvendar qual era a cozinha onde a pessoa circulava melhor e tinha o tempo menor. Então o cara botava daquelas escadas de tenista, ficava lá em cima com a prancheta e ficava vendo uma pessoa andando e eles fizeram em várias casas. E fizeram uma casa na Finlândia que tinha um cara que odiava os suecos. E ele fazia tudo para melar o negócio. Mas é muito legal essa discussão, o que a cozinha representa dentro de uma casa e até dentro do antagonismo de guerra. Tem muita história a cozinha. Super. É fantástico. E eu acho que vou achar esse filme. É um tema um pouco absorvido pelos arquitetos, assim, não posso falar brasileiro, mas os arquitetos paulistas te trata muito como núcleo funcional ainda da casa, sim, né? Lugares, os bandeirantes, todo mundo se reunia, toda a cozinha. Mas uma coisa assim, a cozinha é isso aí, fazer mais rápido, você sai lá com entra o produto e sai entra a matéria-prima e sai o produto, assim. Então, puta tempo pra gente discutir, começar a repensar, né, assim, e debater. Mas eu quero muito ver esse filme. Sensacional, cara, muito legal. Ali do que é muito divertido. Tem um outro que eu adoro, já que você lembra, que chama Tampopo, é um filme japonês. Tampopo é fantástico. Tem uma tradução dessa, eu adoro essa tradução de filme, os brutos também comem espaguete, né? Mas que é um filme japonês que são diversos contos que giram em torno de comida, todos, assim. Aliás, tem vários filmes japoneses que tem a coisa do núcleo da cozinha. Da cozinha, da comida, né? Muito legal. Que eles têm essa coisa... Pois é, que tema, né? Olha, deixa aqui. E é bacana, porque de repente... a gente pergunta, temos de pesquisa, então vai pesquisar. Isso, ia falar, vou falar dos arquitetos de tal período. Cozinha é uma coisa além. Que eu acho que está entranhada na profissão da gente.
tá entranhada no dia a dia da gente, de fazer a comida, Sim. comer, como você circula, como você chama os amigos, você vai se reunindo da cozinha para fazer a comida e conversar e tomar um vinho, tem essa importância no objeto casa. E quando você vai para o espaço mais público, restaurante, espaços gourmesa, Sesc, que tem a comedoria, que muda até o nome. É uma coisa que você realmente tem uma dimensão muito E grande. que, de novo, é isso, né? Ele pode ser explorado em diversas escalas. Que você falou da casa e como um espaço público, depois um ensaio para um espaço... A cozinha também pode Nossa, ser. se pensar na escala do abastecimento urbano, né? Das embalagens específicas sendo feitas para essas marmitas de cada tipo, não sei lá, mas enfim, eu acho que é dá pano para manga, Tem um assim, de caminho diversas aí. frentes. A própria Rita Lobo, né, com panelinha, que ela estrutura essa coisa do que é a cozinha, do que é o comer. É bem interessante esse assunto. Pois é, a Muito pandemia legal. também, né, trouxe essa coisa candente, as pessoas fechadas em casa, todo mundo cozinhando mais, fazendo pão. Exato, etc. foi a Opa! Pandemia. 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 Exatamente. Que ótimo. Denis, a conversa, acho que ela foi por vários âmbitos aí, né? Viajou, né? E para a gente for afunilando um pouquinho no final da nossa conversa, eu queria ouvir de você um pouco do futuro da profissão da arquitetura, né? Na tua visão, quais os principais desafios que os arquitetos vão enfrentar nos próximos anos, nesse mundo contemporâneo maluco que a gente está vivendo, com mudança climática, guerra? O que você pensa? Pensando assim, tipo, como esses episódios fazem parte de uma série de arquitetos latino-americanos, né, patrocinado pela Embaixada do Brasil no Peru. Eu queria entender de você assim, uma dimensão mais pensar latino-americana a coisa. Bom, vamos lá. Também acho que são vários assuntos. Cozinha latino-americana. Não, também, mas é legal isso. Eu tive experiência de dar aula também. Eu fui professor lá na Unisantos. E eu acho que a gente sempre tem que estar refletindo sobre, enfim, a profissão. E é o que move a gente, né? Você fez, o arquiteto, um projeto é você pensar no futuro, todas essas... Enfim, esse caos que a gente vive, não só no cenário da arquitetura, mas no cenário da sociedade. E se a gente for ver essas gerações de arquitetos passadas, parece que a gente lê que as gerações têm uma espécie de tarefa, né? Então, os arquitetos estavam pensando em habitação, era uma grande crise. E eu gostava de falar meio como provocação que a nossa tarefa da nossa geração é restituir o sentido de público nas coisas. Não só espacialmente, mas no sentido de civilizatório, de domínio comum, do que é público. Não como negativo do espaço privado, mas como um código civilizatório mesmo, que atravessa diversas coisas. Mas então eu acho que não dá para falar de questão ambiental sem falar disso, né? Eu acho que tratar dessa crise climática no campo do consumo, isso é marketing, não é ecologia, né? O Chico Mendes que falava, não é? Como é que era? E ecologia sem política é jardinagem, uma coisa assim. Então eu acho um pouco que a gente tem que pensar na esfera pública de resoluções das coisas e de pensar na escala de produção como lei, né? Como as coisas, a gente não pode tratar as coisas só individualmente. Sim. Acho que o desafio da profissão é a gente ter esse fôlego, essa força de se organizar politicamente e não só como arquiteto, mas como sociedade para pensar a coisa pública. E essa questão latino-americana, eu acho que é instigante para isso, porque eu viajei bastante pela América Latina e acho que muito também influenciado por arquitetos de diversos países. Estive inclusive no Peru, que eu adorei. E muito legal, né? É incrível, fantástico. Mas é interessante porque a gente às vezes é muito pessimista. Eu acho que São Paulo é uma cidade muito atrofiada nesse sentido de público. Eu tive a oportunidade de estar no México ano passado. Cara, cada praça fervilhando, em todas as horas com música. Sim. Então
E não tem aquela coisa de você falar assim, mas também vai falar de Paris, não tem nenhuma comparação. Mas a cidade do México tem comparação com São Paulo, tem uma vida pública pujante. O que acontece, né? Buenos Aires é possível traçar paralelos, né? O nosso continente tem condições às vezes muito parecidas, socioeconômicas, em climas diferentes, mas então, poxa, isso é muito instigante para nós, né? E poder ver, as pessoas usam o espaço público de um jeito diferente, vivem de um jeito diferente, cozinham de um jeito diferente, fazem lá seus peixes assados na feira. Isso de viajar é maravilhoso, né? E a arquitetura tem essa tarefa de propor outros jeitos de viver, né? Menos rígidos, né? Fui esses dias naquela casa bola do Longo, maravilhosa. Você fala assim, o cara tá ensaiando outro jeito de viver ali. Uma coisa, você fala assim, E fez isso há quantos anos atrás? Quantos anos atrás? E você fala, e viajar é um pouco isso. Você fala assim, a gente podia fazer as coisas de jeito diferente, tá em outra cultura. Faz isso aqui assim? E eu acho que a nossa profissão a gente tem que carregar essa provocação. Como é que você vive diferente? Como é que o japonês estica um futon e dorme sobre o tatame? O cômodo não tem um uso específico. Você fala assim, se a gente não tivesse a liberdade de poder reimaginar os espaços e a rotina, procura outra profissão, vai ser advogado, sei lá. Mas assim, um pouco da graça é essa. E viajar, como faz parte disso, né? Como instiga a gente a ver a vida, os hábitos, o cotidiano de outra maneira, assim, né? Se despedir de coisas pré-estabelecidas que a gente tem na cabeça. Pois é, cara. Tô apaixonado pelo México. Então eu li aquele livro do Otávio Paz, o Labirinto da Solidão, e ele fala que ele começou a escrever como embaixador morando nos Estados Unidos. Ele falou assim, podia entender um pouco do que é ser mexicano estando fora, né? Porque a gente não vê, cara, o que é estar aqui. Quando você está deslocado da sua cultura, exatamente, começa a sacar as coisas e ver, assim. Então, poxa, não sei se eu consegui amarrar com esse tema, mas eu acho que muito. Que tem muito a ver com isso, assim. Não, tá ótimo, fantástico. Tem mais alguma coisa que você quer fazer uma observação? Talvez essa última casa que você falou pro André que você está fazendo, o que você... Casa de Diorama. Casa de Diorama. Aliás, que a Casa de Diorama tá finalista do Prêmio Saint-Gobain. Tá finalista do Prêmio Saint-Gobain. Na categoria Projeto. É uma casa muito interessante, porque é feita por um casal de amigos que são arquitetos. É engraçado, porque essas outras casas que eu fiz em terrenos com declive, alguns com umas visuais amplas. E essa casa fica numa fazenda que é super plana, assim. Paisagem meio monótona, assim, sabe? Com as outras casas da família, tudo. Então, se você busca fazer uma arquitetura que é específica para o lugar, você pega uma paisagem que é um pouco genérica, onde que você amarra seu burro, né? Fiquei vendo assim. Então tinha umas 3 árvores grandonas lá, uma que chama algodão da Índia, parece um pé amarelo, umas outras árvores que não estavam exatamente no terreno. Fiz a casa um pouco em torno dessas árvores, mas como estabelecendo uma espécie de contraponto de escala, para você ver como essa paisagem é enorme, a magnitude dela você vê em relação à casa. E diorama, na etimologia, é o que se vê através de. Então é uma casa que cria o seu contexto, né? Ela se abre para dentro. Ela se abre para dentro, para um jardim interno. E tem esse tema do jardim sempre me interessou também. Essa ideia do hortos conclusos, né? Do jardim meio como metonímia do mundo, e pensar por aí. E ela tem uns enquadramentos, tem umas janelinhas pequenas, umas janelas nesse muro do jardim que vão para lá. E pensando como fotografia, né? Como um recorte te faz ressignifica o que você está vendo das outras coisas, né? E lembro que eu li também Belo Porto falando, quando você vê a lua parece enorme no horizonte, né? Sim. Que na verdade o tamanho aparente dela é o mesmo, no horizonte ou em cima. Mas se você está vendo ela contra algum elemento de escala, você fala assim, o negócio é gigante. E então a casa buscava criar isso, tinha uma janelinha que enquadrava tal coisa, essas árvores enormes dentro desse pátio. Então, assim, estabelece essas relações de escala. E é completamente diferente das outras que eu fiz por conta disso, mas tem um jeito de abordar a questão que é parecido. E esse cliente era todo secado com relógio também, então tinha toda uma coisa, tem esse muro redondo, uns rasgos, aquelas relógios de sol, as da lua, assim, então tinha um pouco de entrar e a companheira dele, minha cliente, desenha umas luminárias lindas, então tinha toda uma relação da casa com a luz também, que é a luz refletida nesse muro que delimita esse espaço. Também quando você faz uma casa transparente num espaço aberto, a gente sabe toda essa dificuldade com a iluminação dela não virar um aquário, não espelhar todo o exterior dentro. Então esse muro ajudava um pouco a criar esse
esse espaço da privacidade para eles, contra os familiares ali, que estão talvez muito próximos. Mas é um projeto que eu gosto muito e estamos retomando a pronto, conversa. tá fazendo? Não, tá em projeto. Tá em projeto. Tá em projeto. Tá em projeto. Legal. E ela também tem uma solução de climatização interessante da casa, né? Usando ventilação natural e de uma forma... Ah, pois é, que legal que você lembrou disso. Então eles tinham essa preocupação de ser uma área muito quente, né? Fica entre Campinas e Jaguariúna. E eu tava conversando com o... Acho que eu lembro do Acaiaba, já fez isso em algumas obras, eu acho, o Lelé também, que é você fazer uma tomada de ar, fazer esse ar passar por subterrâneo, por baixo da terra, por um determinado trajeto, e ele sai refrescado, porque a temperatura média, a gente está num clima de altitude, né, uns 20 e poucos graus. Eu falei, eu vou fazer isso. E aí, conversando com o Hélio Olga, que o engenheiro da ITA que fez a Casa dos Terras Circulares, fez a estrutura da Casa dos Terras Circulares comigo, ele falou, você tem que falar com o Pompeia, que sabe tudo disso. Então, conversei com toda essa turma, fizemos uma captação de ar atrás da casa, a gente planeja plantar uns arbustos, assim, jasmim, um alecrim, não sei lá, para perfumar, para puxar o cheiro, perfumar, e o cheiro, assim, putz, que legal, né? A gente poder trabalhar com os outros sentidos também. Na arquitetura. E, nossa, o que eu li dessas coisas, assim, que a Alhambra tinha projeto aromático, né? Vem o vento de tal lugar, vem um cheiro de laranja, vem do outro um outro cheiro. E o projeto do Santos, não sei se você sabia, no Saturnino de Brito, tinha um projeto aromático. Dos canais. Dos canais, que ele queria plantar uns eucaliptos, citreodora e outra espécie em tal lugar, que ajudava a drenar o solo. Sim. E descrever quando os ventos viessem do porto, iam perfumar a cidade com cheiro de eucalipto, assim. Você fala, puta, que legal, né? Você chegar, a cidade tem um cheiro, assim, uma coisa assim. Começou a ativar a memória, as coisas. Eu falei, putz, imagina isso. E conversei com essa turma de consultoria e imagino que esse cheiro vai entrar na casa e sair, esse ar refrescado e perfumado ali. Que massa. Estou super animado. Tem a ver com legal. Cozinha também, né? E tem a ver com cozinha também. A cozinha, que bacana. Pô, papo super legal, Denis. Foi muito gostoso. Imagina, eu agradeço muito de novo o convite de vocês, foi a assim, oportunidade. Uma delícia essa conversa. E é bacana, eu espero que os nossos ouvintes conheçam um pouco melhor da obra do Denis. Não, porque que eu acho que tem uma coisa que é muito... olhar suas obras, eu acho que quando a gente começa a ver o seu trabalho, ele tem uma coisa, talvez também de uma proximidade, de uma como é que se chama isso? Uma afinidade de referências que a gente tem. Eu vejo a sua produção e assim, é como se eu estivesse ouvindo uma música que eu gosto muito e eu estou esperando que faça alguma coisa e ela faz melhor do que eu esperava, e ela vai desenrolando. Afinidade eletiva. É muito bonito assim, ver essa produção e com como é que fala? E com um domínio de uma técnica e de uma pesquisa tão grande assim, a gente aprende olhando para as coisas que você está fazendo. Acho que isso é fantástico para até um arquiteto que é professor também tá colocando as obras assim, dessa forma. Então é uma alegria ter você aqui para dividir com a gente tudo isso. Muito bom. Poxa vida, muito feliz aí. É um prazer estar aqui com vocês também e poder compartilhar um pouco do trabalho com vocês e ouvir todo esse papo muito legal. Cara, super obrigado. Obrigadão, viu? eu que agradeço. Obrigadão, Marcelo. Obrigado. Obrigado. Tudo de bom. Valeu, assim, muito feliz. Muito bom. É isso aí. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Design: Flora Canal. Redes sociais e fotografia: Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final: Mário Cap.